Antes que um homem abrace a missão de transformar o mundo já começou a moldá-lo, discretamente, por entre os dias comuns, os afetos, as ausências e as dores silenciosas. Toda a trajetória de impacto começa no invisível, onde os olhos não veem, mas onde o espírito aprende a resistir. A história de Martin Luther King Jr. não começa com discursos, marchas ou prisões. Começa com um menino negro em uma casa modesta na cidade de Atlanta, envolto por amor, fé e uma dura realidade que o acompanharia desde o berço. Martin nasceu em 15 de janeiro de 1929, em um tempo onde a América ainda era profundamente marcada por muros invisíveis e visíveis, segregação, humilhação, exclusão. Filho do reverendo Martin Luther King Sr. e de Alberta Williams King, Martin cresceu entre os salmos entoados no Templo Batista e os gritos silenciosos da injustiça racial que ecoavam nas ruas. Era uma infância marcada por contrastes. Dentro de casa, havia firmeza, ternura e valores. Fora dela, havia limites impostos pela cor da pele, por leis injustas e olhares que julgavam antes mesmo que ele pudesse falar. O pai era uma figura imponente. Um pastor batista com voz poderosa e convicções ainda maiores. Ele não apenas pregava aos domingos, mas protestava todos os dias com sua existência. O púlpito era sua trincheira, e a Bíblia, sua espada de justiça. Martin cresceu ouvindo sermões que misturavam fé com resistência, espiritualidade com ação, louvor com denúncia. Via em seu pai um exemplo de dignidade e coragem. E, desde pequeno, entendeu que a religião não era uma fuga do mundo, mas uma forma de enfrentá-lo com amor e firmeza. Ainda criança, Martin começou a perceber que o mundo não tratava a todos da mesma forma. Um dos episódios mais marcantes de sua infância aconteceu quando um amigo branco, com quem ele costumava brincar todos os dias, de repente disse que não poderia mais vê-lo. Meus pais disseram que não posso brincar com você porque você é negro, disse o garoto. Martin não entendeu. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Correu para casa, buscando consolo. Seu pai ouviu, o olhou com ternura e firmeza, e disse: "Você é tão bom quanto qualquer outro menino neste mundo, ML. Nunca permita que alguém te faça pensar o contrário." Aquela dor, tão precoce, não se transformou em raiva. Transformou-se em questionamento. Por quê? Por que um menino deveria perder um amigo por causa da cor da pele? Por que havia espaços só para brancos? Por que alguns podiam sonhar, enquanto outros mal podiam sentar-se no banco da frente do ônibus? Essas perguntas foram o ponto de partida de uma alma que jamais aceitaria a injustiça como normalidade. Martin era um observador atento. Na igreja Ebenezer, onde seu pai pregava, ele prestava atenção em tudo: o ritmo das palavras, o silêncio entre os versículos, a emoção nos olhos dos fiéis. Aprendeu, ainda menino, que as palavras podiam curar, erguer, sacudir. E, mais que isso, podiam mover. Ele não sabia, mas ali, sentado nos bancos de madeira, a semente de seu próprio dom começava a germinar. Seu lar era simples, mas intelectualmente rico. A mãe, Alberta, era uma mulher culta, professora, musicista, dedicada à formação dos filhos. Silenciosa, mas sábia. Ela ensinava a beleza do silêncio, o poder da escuta, a disciplina dos estudos. Era ela quem cultivava o equilíbrio entre a espiritualidade intensa do pai e a sensibilidade emocional que Martin carregaria por toda a vida. Entre os livros, hinos e orações, crescia ali um menino sensível, reflexivo e profundamente inquieto com o mundo. Na escola, Martin se destacava não apenas pela inteligência, mas pela capacidade de argumentar com maturidade. Seus professores viam nele algo raro, uma chama que não se apagava diante da pressão, mas que parecia crescer cada vez que era desafiada. Com apenas 15 anos, ingressou na Morehouse College, uma universidade para jovens negros, quebrando as expectativas para sua idade. Era um adolescente entre adultos, mas com uma alma que já carregava o peso de séculos de exclusão e a esperança de gerações por vir. Foi na universidade que Martin começou a mergulhar em novos mundos. Conheceu a filosofia, a história da resistência negra, os princípios da desobediência civil de Henry Torial e, principalmente, os ensinamentos de Mahatma Gandhi. As ideias de não violência, de resistência pacífica, de protesto com amor, explodiram em sua mente como um reencontro com algo que sempre esteve dentro dele. Ele entendeu que lutar sem ódio era possível, que resistir sem destruir era poderoso, que o amor podia ser arma, a mais invencível de todas. E, no fundo do coração, Martin começou a sentir algo novo, um chamado. Não um chamado qualquer. Não um ofício, uma profissão, uma ocupação.
mas um chamado de alma. Uma inquietação sagrada. Uma urgência. Ele sabia, ainda que não entendesse como, que teria que fazer algo. Que não poderia apenas viver tranquilamente como pastor de uma igreja, ou professor de uma escola. Havia algo maior o esperando. E ele precisava estar preparado. Em casa, os jantares eram momentos de aprendizado e desafio. O pai falava com veemência sobre os pecados sociais da América, sobre as leis injustas, sobre a omissão dos bons. A mãe temperava a conversa com sabedoria e serenidade. Os irmãos acompanhavam, ora em silêncio, ora com pequenas intervenções. Era um lar onde o pensamento crítico era estimulado, onde a fé não era um dogma, mas uma ferramenta para agir no mundo. Martim absorvia tudo. Não apenas ouvia. Sentia. Mesmo ainda muito jovem, Martim já demonstrava uma capacidade incomum de articular ideias, conectar sentimentos e traduzir dor em propósito. Ele não negava a realidade, mas também não se rendia a ela. Aprendeu que a dor não deveria paralisar, mas impulsionar. Que a fé não era uma desculpa para se esconder, mas um farol para seguir adiante, mesmo na escuridão. Seu primeiro sermão como pregador veio cedo. Aos 17 anos, diante de uma pequena congregação, Martim subiu ao púlpito. As mãos tremiam. A voz, não. Ele falou sobre fé, esperança e justiça. Sobre o Deus que liberta, que levanta, que caminha com os oprimidos. Os fiéis ouviram em silêncio. Não era apenas um jovem falando. Era uma alma convocando outras almas para algo maior. O menino de Atlanta havia descoberto sua voz. E, mais que isso, seu lugar no mundo. A partir daquele dia, o mundo jamais seria o mesmo. A semente havia brotado. Martin Luther King Jr. nasceu em solo hostil. Cresceu cercado por limites, muros e estigmas. Mas, como toda árvore forte, suas raízes se aprofundaram na dor, na fé, no amor. E foi essa combinação que lhe deu força para, um dia, desafiar impérios e tocar milhões com palavras que não vinham apenas da mente, mas do coração. Antes dos palcos, das multidões, das marchas e dos prêmios, havia um menino. Um filho de pastor. Um garoto que não entendia porque não podia brincar com um amigo. Um jovem que questionava porque sua pele o impedia de sonhar. E que, ao invés de se calar, decidiu transformar sua própria dor no sonho de liberdade de uma nação inteira. Esse foi o nascimento de Martin Luther King Jr. Não apenas o nascimento físico, mas o nascimento da missão. E toda missão grandiosa começa onde poucos olham, no silêncio das raízes. O mundo gira com a velocidade dos dias comuns. As ruas seguem seu fluxo, as pessoas cuidam de suas rotinas, e as estruturas do poder permanecem, muitas vezes, intactas. Até que alguém decide interromper o ritmo do conformismo e erguer a voz. E essa voz, ainda que frágil no início, tem o poder de estremecer o que parecia eterno. Para Martin Luther King Jr., esse momento não veio de maneira espetacular. Veio como um chamado silencioso, porém impossível de ignorar, vindo das entranhas de uma cidade ferida, Montgomery. Era o final de 1955. Martin, já casado com Coretta e com uma filha pequena, havia assumido há pouco tempo o pastorado da Igreja Batista da Avenida Dexter, em Montgomery, Alabama. A cidade era um microcosmo da segregação que dilacerava o sul dos Estados Unidos. Ônibus com bancos reservados a brancos, escolas separadas, fontes de água separadas, calçadas, oportunidades, dignidades, tudo era fraturado pela linha cruel do racismo institucionalizado. A cidade se movia com o peso de séculos de desigualdade. Mas, naquele dezembro, algo se moveu no invisível. A prisão de Rosa Parks, uma costureira negra, por se recusar a ceder seu assento a um homem branco em um ônibus, não foi apenas um fato isolado. Foi uma faísca. Um estupim aceso por uma mulher cansada de abaixar a cabeça. E, como todo estupim, precisava de alguém que o transformasse em direção, voz e movimento. Precisava de alguém que reunisse coragem, fé, clareza e presença. Precisava de um líder, e os olhos voltaram-se para um jovem pastor, ainda novo na cidade, mas já reconhecido pela integridade e pelo fogo manso que ardia em suas palavras. Martim hesitou. Não por covardia, mas por consciência. Sabia que, ao aceitar liderar aquele movimento, estaria colocando em risco sua vida, sua família, sua tranquilidade. Mas também sabia que recusar seria trair tudo o que acreditava. Coretta, sua companheira, o olhou nos olhos e disse: "Se é para isso que você foi chamado, então vá. Deus estará com você." E com essa bênção silenciosa,
Martim decidiu não mais apenas pregar sobre justiça, mas vivê-la com o corpo inteiro. O boicote aos ônibus de Montgomery foi organizado com precisão, coragem e estratégia. Durante mais de um ano, milhares de negros se recusaram a utilizar os transportes públicos, caminhando quilômetros todos os dias para o trabalho, para a igreja, para a vida. Não era apenas uma caminhada. Era um protesto com os pés. Uma marcha diária que dizia ao mundo: somos dignos. Martim tornou-se a voz desse movimento. Seus discursos inflamavam a esperança. Suas palavras não eram apenas belas, eram verdadeiras. Elas vinham de um lugar de fé inabalável, de dor acumulada, de sonhos ancestrais. E por isso ecoavam. Mas o preço veio cedo. As ameaças se tornaram rotina. O telefone tocava de madrugada com vozes odiosas. Cartas chegavam com palavras venenosas. E, certa noite, enquanto Martim discursava em uma reunião da comunidade, sua casa foi atacada com uma bomba. Coreta estava dentro, com sua filha. O terror bateu à porta. Mas, ao invés de se esconder, Martim se postou diante da multidão revoltada que se formava em frente à sua casa. Não respondam com violência. Amem seus inimigos. Façam o bem àqueles que vos perseguem, disse ele. Era mais que fé. Era a coragem de viver o que pregava. Ali, diante das cinzas da segurança, Martim tornou-se mais do que um líder local, tornou-se símbolo nacional. E o movimento venceu. Depois de 381 dias de resistência pacífica, a Suprema Corte declarou inconstitucional a segregação nos ônibus de Montgomery. Foi uma vitória. Mas Martim sabia que era apenas o começo. O que estava em jogo era maior. O coração da América estava adoecido, e não bastava um remédio pontual. Era preciso curar a alma de um povo. Esse momento marcou o despertar completo de sua consciência como líder. Até ali, Martim era um pastor com inquietações. A partir dali, tornava-se um homem público com missão histórica. Seu nome começou a circular pelo país. Seus sermões eram gravados, transcritos, publicados. Ele não apenas falava, incendiava consciências. A não violência, para ele, não era passividade. Era resistência elevada à dignidade. Era lutar sem se tornar igual ao opressor. Era vencer sem destruir. Amar sem se curvar. Ele sabia o preço. Sabia que a exposição o colocava na mira dos que queriam manter o status quo. Mas também sabia que a omissão o colocaria diante de Deus como um servo infiel. Entre o medo e o chamado, escolheu o chamado. E cada vez que subia ao púlpito, sentia que o Espírito conduzia além. Era como se uma força maior soprasse em suas palavras, guiando multidões, despertando consciências, quebrando algemas invisíveis. Ele não era apenas Martim. Era a voz dos que não podiam falar. Era o eco das orações dos escravizados. Era a esperança dos que andavam há séculos sob o peso da injustiça. E ainda assim, em meio a todo esse turbilhão, mantinha-se simples. Caminhava pelas ruas com humildade. Visitava casas de fiéis. Consolava mães que perdiam filhos para a brutalidade policial. Estava presente. Não liderava de longe, mas do chão. Não falava sobre os pobres. Era um com eles. Sua autoridade vinha da entrega. E quanto mais se entregava, mais se tornava necessário. Mais perigoso. Mais grandioso. O despertar da consciência de Martin Luther King Jr. não foi apenas uma iluminação interior. Foi um rompimento. Uma travessia. Ele deixou de ser um homem de fé para se tornar um homem de destino. E a partir daquele momento, não havia mais retorno. A estrada à frente seria longa, cheia de pedras, perseguições, traições, prisões e dor. Mas também cheia de sentido, luz e transformação. Ele havia dito sim ao chamado. E esse sim ecoaria para além da sua geração. Washington parecia respirar de maneira diferente naquele dia. O céu, azul e limpo, parecia saber que algo novo estava para nascer. Era 28 de agosto de 1963. Mais de 200.000 pessoas começaram a se reunir ao redor do Lincoln Memorial, o mesmo lugar onde, 100 anos antes, o presidente que abolira a escravidão fora eternizado em mármore. Homens, mulheres, crianças, negros, brancos, ativistas, estudantes, pastores, sonhadores. Todos ali, reunidos sob o mesmo clamor: liberdade. A marcha sobre Washington por empregos e liberdade era mais do que uma manifestação. Era um ato de fé. Uma declaração coletiva de que a dignidade não pode esperar. Que a igualdade não é um favor, mas um direito.
Que a justiça não é um conceito abstrato, mas uma urgência. Enquanto os oradores se revezavam no palco, os olhos do país estavam fixos ali, tentando entender o que movia aquela multidão pacífica. Era raiva? Era medo? Não. Era esperança. Uma esperança cansada, mas persistente. E, no centro dessa esperança, estava ele, Martin Luther King Jr. Ele já havia se tornado uma figura nacional. Seus discursos circulavam em fitas e jornais. Suas prisões haviam se tornado manchetes. Mas nada, absolutamente nada, se compararia ao que estava prestes a acontecer. Quando Martin subiu ao palanque, havia um silêncio que não vinha do medo, mas da reverência. A multidão aguardava. E ele, com sua voz firme e suave, começou a falar não apenas como um líder, mas como uma alma coletiva. Seus primeiros minutos foram bem escritos, ensaiados, refinados. Mas então, algo aconteceu. Mahalia Jackson, sua amiga e cantora gospel, gritou da plateia: "Fale do sonho, Martin. Fale do sonho." E ele ouviu. Largou o papel. Respirou fundo. E começou a invocar um futuro que ainda não existia, mas que, ali, parecia possível. Suas palavras não vinham mais da mente, mas do espírito. "Eu tenho um sonho", disse ele. E o tempo parou. Ele sonhava com um mundo onde seus filhos não seriam julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do caráter. Sonhava com o dia em que as colinas da Geórgia ecoariam liberdade para todos. Sonhava com o momento em que os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos senhores de escravos se sentariam juntos à mesa da fraternidade. Sonhava, e ao sonhar, convocava toda uma nação a despertar. Não era um discurso. Era uma revelação. A multidão chorava. Aplaudia. Silenciava. E Martin se tornava, ali, mais do que um homem. Tornava-se símbolo. Profeta. Mensageiro de um tempo que ainda não chegou, mas que foi vislumbrado com tanta verdade que se tornou presente. Seu sonho não era ingenuidade. Era estratégia espiritual. Era mapa de futuro. Era arma contra o ódio. Aquele momento virou história. Foi filmado, transcrito, reverenciado. Mas o que muitos não sabiam era que Martin, ao descer daquele palco, sabia que a batalha estava apenas começando. A lei ainda não havia mudado. Os assassinatos ainda aconteciam. As resistências ainda eram violentas. Mas algo havia mudado no coração da América. O sonho agora era coletivo. E quando um sonho é sonhado por muitos, ele deixa de ser sonho, torna-se plano. Nos meses seguintes, Martin intensificou sua atuação. Enfrentou ataques diretos. Viu igrejas negras serem bombardeadas. Crianças serem mortas. Companheiros serem silenciados. Mas jamais perdeu a ternura. E jamais negociou seus princípios. Sabia que cada ação violenta do sistema apenas validava a verdade de sua luta. E mesmo diante do terror, respondia com amor. Não por fraqueza, mas por força. A força de quem sabe que o ódio se alimenta da reação, mas morre diante do silêncio moral da resistência pacífica. Em 1964, veio o reconhecimento internacional. Martin recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Tornou-se, à época, o mais jovem ganhador da honraria. Mas sua reação foi simples. Aceito este prêmio em nome de todos os que continuam sofrendo, marchando, sonhando. Não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre algo maior. Uma convocação à humanidade. Um resgate da alma da América. E foi nesse mesmo ano que o presidente Lyndon Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis, proibindo a segregação racial em locais públicos. Era uma conquista. Uma ruptura histórica. Mas Martin sabia que a justiça legislada não é suficiente. É preciso justiça vivida. E por isso, seguiu. Continuou marchando, organizando, discursando, provocando consciências. Pois entendia que mudar leis é importante, mas mudar corações é fundamental. Essa foi a virada. O momento em que Martin deixou de ser apenas um líder para se tornar uma bússola. Um norte moral. Um símbolo de resistência amorosa. Ele não prometia um caminho fácil, mas mostrava que era possível, que era digno, que valia a pena. E, acima de tudo, que o amor, o verdadeiro amor, é revolucionário. E assim, entre aplausos e ameaças, entre premiações e perseguições, ele continuava. Sabia que sua vida estava por um fio. Sabia que era visado, odiado, temido. Mas também sabia que sua missão não dependia da sua sobrevivência.
Seu sonho já havia sido plantado. E não há bala que mate um sonho que foi acolhido pelo povo. O tempo passou, mas a urgência não. As conquistas dos direitos civis, por mais históricas que fossem, não apagavam as chagas da desigualdade que corroíam os alicerces da América. Martim sabia disso. Ele via além dos jornais, além dos discursos oficiais, além das assinaturas de leis. Sabia que, enquanto uma criança negra dormisse com fome, a liberdade ainda era uma ilusão. Enquanto mães chorassem por filhos mortos na guerra do Vietnã, a paz ainda era um disfarce. Enquanto a estrutura econômica mantivesse os pobres, brancos e negros, acorrentados à miséria, a justiça ainda não havia chegado. Era hora de dar um passo a mais. Um passo perigoso. Um passo que não agradaria os poderosos, nem mesmo os bem-intencionados. Mas Martim não estava mais ali para agradar. Estava ali para iluminar, para denunciar, para expor as verdades que muitos fingiam não ver. Começou a falar contra a guerra. Enquanto o governo celebrava a liberdade sendo defendida nas selvas do Sudeste Asiático, Martim denunciava o absurdo de enviar jovens negros para morrer do outro lado do mundo por direitos que não tinham nem mesmo em sua terra natal. Como posso pregar paz se me calo diante da violência do meu próprio governo? Dizia ele. A crítica não foi bem recebida. Antigos aliados viraram o rosto. Pastores o censuraram. A mídia o acusou de traição. Mas ele não recuou. Seu discurso mais duro veio em 4 de abril de 1967, exatamente um ano antes de sua morte. No templo de Riverside, em Nova York, diante de uma plateia atenta e desconfortável, Martim quebrou o silêncio. O maior provedor de violência no mundo hoje é o meu próprio país, declarou. E, ao dizer isso, rompeu com o establishment. Não era mais apenas o pregador da reconciliação racial. Era agora o profeta da verdade incômoda. E profetas, como sabemos, não são bem-vindos em sua terra. Mas Martim sabia que a luta não podia parar na cor da pele. Era hora de falar sobre o que mantinha os oprimidos no chão, o sistema. Um sistema que alimentava a pobreza, que normalizava a exploração, que romantizava o sofrimento. Era hora de juntar os invisíveis, de unir as vozes fragmentadas, de criar uma nova aliança, não apenas de negros por direitos civis, mas de pobres por dignidade. Assim nasceu a Campanha dos Pobres, um movimento nacional para exigir empregos, moradia, educação e justiça econômica. Martim viajava pelo país, unindo operários, camponeses, indígenas, latinos. Gente que nunca havia marchado junto, que não falava a mesma língua, mas que carregava a mesma dor. Era o início de uma revolução moral. E essa era sua missão agora. Mais do que combater o racismo, era necessário desafiar a cultura do lucro acima da vida, da violência institucionalizada, da indiferença como política. E ele fazia isso com uma coragem serena, que assustava. Porque não pedia, denunciava, não implorava, convocava. E, por isso, tornava-se ainda mais perigoso aos olhos do sistema. Martim sabia que estava ficando sozinho, que o preço da verdade é a rejeição. Mas também sabia que o silêncio da consciência custa mais caro do que a solidão do caminho. Ele já não vivia mais pelo aplauso. Vivia pela fidelidade à sua vocação. Ele não estava tentando ser relevante. Estava tentando ser justo. E mesmo sob ameaças de morte, ele seguia. Dormia pouco. Viajando constantemente. Reuniões, discursos, orações. E sempre o mesmo olhar profundo, firme, cansado, mas ainda cheio de luz. Não era mais o jovem sonhador de Montgomery. Era agora um homem que conhecia a dor, o medo, a decepção. Mas que havia escolhido seguir. Não porque era fácil, mas porque era certo. Nos últimos meses de vida, Martim parecia pressentir que o fim estava próximo. Seus discursos se tornavam cada vez mais intensos, mais proféticos, mais definitivos. Em Mêmphis, onde apoiava a greve dos trabalhadores do setor de saneamento, homens negros que lutavam por dignidade básica, ele foi recebido com frieza por alguns. Mas ainda assim, subiu ao púlpito. Na noite de 3 de abril de 1968, proferiu seu último discurso. Um discurso que parecia testamento, que parecia despedida. Fui ao topo da montanha e vi a terra prometida. Talvez eu não chegue lá com vocês, mas quero que saibam que nós, como povo, chegaremos. Suas palavras ecoaram como trovões. Não havia medo em sua voz. Apenas verdade. No dia seguinte,
Uma bala interromperia sua trajetória. Mas não calaria sua missão. Pois Martí não viveu para si. Viveu para a esperança. Viveu como farol. E faróis não precisam durar para sempre. Basta que iluminem o caminho certo no momento exato. O som do tiro que calou a voz de Martí naquela sacada do Lorraine Motel, em Memphis, foi ouvido pelo mundo inteiro. Não como um estouro qualquer, mas como um sussurro ensurdecedor que atravessou o tempo, as fronteiras e as consciências. Era 4 de abril de 1968. Um dia comum, transformado em sagrado. Um mártir havia sido feito. Mas não por escolha. Por destino. Por fidelidade a uma missão que incomodava demais para permanecer viva. A morte de Martí não trouxe silêncio. Trouxe choro, sim. Revolta, medo, incredulidade. Mas também trouxe uma onda de consciência que varreu a América e atravessou os oceanos. Milhares foram às ruas. Não apenas para lamentar, mas para prometer. Prometer que o sonho não morreria ali. Que sua voz continuaria sendo ouvida, nas igrejas, nas escolas, nos lares, nas praças. Que a luta que ele iniciou não teria fim até que todos fossem verdadeiramente livres. E assim foi. Não com a mesma força de antes, nem com a mesma unidade, mas com a mesma chama. Porque legados não são continuados por multidões, são mantidos por fiéis. Homens e mulheres que entenderam que liberdade não é evento, é processo. Que a justiça não é destino, é construção. Que a paz, verdadeira paz, exige luta. E que o amor, quando se torna verbo, vira revolução. Martin Luther King Jr. tornou-se símbolo. Seu nome virou avenida, escola, feriado nacional. Mas mais do que homenagens externas, o verdadeiro legado de Martin está nas transformações silenciosas que ele causou. Nos corações de jovens que decidiram não odiar. Nos ativistas que escolheram a via da não violência. Nos líderes que se recusaram a negociar princípios por conveniência. Na coragem de olhar a injustiça nos olhos e não se calar. E isso não aconteceu só na América. O mundo inteiro ouviu. Nelson Mandela, do outro lado do oceano, viu em Martí um espelho. Um homem que mostrou que se pode resistir sem se desumanizar. Gandhi já havia traçado o caminho, mas foi Martí quem mostrou como andar por ele em meio às balas, ao racismo, à modernidade violenta. E ao fazer isso, deixou pegadas que ainda hoje guiam os pés de quem deseja um mundo melhor. Em cada canto onde há opressão, há alguém que repete suas palavras. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Em cada protesto pacífico, em cada marcha, em cada poema que fala de liberdade, sua voz ressoa. E não importa se ele não está mais aqui, porque sua essência está no brilho dos olhos de quem resiste, no coração dos que acreditam. Mas o legado de Martí não é confortável. Ele nos confronta, nos obriga a olhar para dentro, a perceber que não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Que não basta amar o próximo quando é fácil. É preciso amar quando é impossível. Que não basta sonhar, é preciso levantar e fazer. E isso exige sacrifício. Exige entrega. Exige coragem. Ainda hoje, há quem diga que o sonho acabou. Que a luta esfriou. Que o mundo está cada vez mais dividido. Mas o próprio Martin sabia disso. Sabia que a estrada seria longa. Que haveria retrocessos. Que o progresso seria lento. E por isso, insistia, a curva do universo moral é longa, mas ela se inclina para a justiça. Ele acreditava, com todo o seu ser, e ensinou-nos a acreditar também. Por isso, seu legado não é um monumento. É um movimento. Um movimento que atravessa décadas, línguas, culturas. Que inspira desde presidentes até estudantes. Desde pregadores até artistas. Desde mães solitárias até multidões em praça pública. Um movimento que lembra, todos os dias, que uma vida pode mudar o mundo, se essa vida estiver comprometida com algo maior do que ela mesma. Martin Luther King Jr. morreu jovem, mas viveu com tanta inteireza que sua existência foi suficiente para mover gerações. Ele não buscava fama. Buscava a verdade. Não buscava aplausos. Buscava transformação. E, por isso, tornou-se eterno. Porque os que vivem por uma causa maior do que eles mesmos, nunca morrem. Tornam-se chama. Tornam-se bússola. Tornam-se herança. E hoje, quando o mundo parece escuro, confuso, polarizado, basta voltar a ele. A seus discursos. A seus passos. A seu sonho.
Porque ali está o mapa. Porque ali está a prova viva de que o amor, quando guiado por princípios, é mais forte do que qualquer arma. E que um único homem, com fé e coragem, pode ensinar uma nação inteira a sonhar e a não desistir. Não se trata mais apenas de Martim. Não se trata mais da sua infância, dos seus discursos, da sua dor, da sua coragem. Ao longo desta jornada, compreendemos que sua vida foi apenas o início. Um marco. Um sopro inicial. A semente lançada ao solo da humanidade, esperando por mãos dispostas a regar, cuidar, continuar. Martin Luther King Jr. não foi um mito. Foi um homem. Com dúvidas, cansaços, limites. Mas foi, acima de tudo, alguém que escolheu servir. Que trocou o conforto da neutralidade pela ousadia da verdade. Que enfrentou gigantes sem levantar a mão. Que desafiou impérios sem usar espadas. E, ao fazer isso, mostrou a todos nós que a grandeza não está nos títulos, mas na integridade com que vivemos nossa missão. Cada cena desta história revela um fragmento de algo muito maior, o chamado para cada um de nós nos tornarmos protagonistas de uma nova realidade. Porque o mundo que Martin sonhou não depende apenas de discursos, marchas ou placas de rua. Ele depende de cada atitude silenciosa, de cada escolha ética, de cada gesto de coragem que realizamos no dia a dia. O legado que ele deixou é uma tocha. Uma chama acesa no meio da escuridão. Uma luz que não brilha para si, mas para abrir caminho. E essa tocha agora está em nossas mãos. Está nas mãos do jovem que escolhe não seguir o caminho da violência, mesmo sendo provocado todos os dias. Está nas mãos da professora que insiste em ensinar a verdade, mesmo quando o sistema sufoca. Está nas mãos do empreendedor que decide gerar impacto antes de lucro. Está nas mãos do cidadão comum que, ao ver uma injustiça, não vira o rosto, estende a mão. O sonho que Martin declarou aos pés do Lincoln Memorial não era um sonho dele. Era um sonho de Deus para a humanidade. Era uma visão de reconciliação, de justiça com graça, de liberdade com responsabilidade. E esse sonho ainda pulsa, ainda clama, ainda se escreve. E você? Qual parte desse sonho está disposto a viver? Talvez não sejamos chamados a marchar diante de milhares. Talvez não façamos discursos que entrem para a história. Talvez nem mesmo vejamos os frutos do que hoje plantamos. Mas cada vez que escolhemos amar onde há ódio, servir onde há egoísmo, construir onde há destruição, estamos escrevendo uma nova história. Estamos, de forma silenciosa e poderosa, continuando o sonho. Martin nos ensinou que a verdadeira liderança é espiritual, que o verdadeiro ativismo é moral, que a luta pela justiça começa dentro de nós, no coração, na mente, na consciência. E termina quando o mundo finalmente reflete o que acreditamos, que toda vida tem valor, que todo ser humano merece dignidade, que todo sonho merece chance. Hoje, ele não está mais aqui, mas sua voz permanece. Não apenas nos livros, nos arquivos, nos museus, mas em cada pessoa que se levanta, mesmo com medo. Em cada alma que se recusa a aceitar o mundo como está. Em cada coração que escolhe sonhar, mesmo sabendo que o sonho exige sacrifício. Este documentário não é apenas uma homenagem. É um pacto. É um convite à ação. Um lembrete de que o mundo não muda quando esperamos por heróis. O mundo muda quando percebemos que o herói sempre esteve dentro de nós. Martin Luther King Jr. fez a parte dele. Agora, a história olha para nós. Vamos continuar?